todo cristão foi chamado para liderar. Quando o Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, Ele está falando sobre algo que faz diferença no meio do comum. Ele está falando sobre algo que traz sabor, que traz a presença de Deus. Liderar é sinônimo de influenciar. Ou seja, um líder, ele é influência. Antes de um cargo, o líder exerce influência. Você foi chamado para liderar, talvez sim, um ministério na casa do Senhor. Mas se não for um ministério, talvez você foi chamado para liderar como um pai para os seus filhos, como um esposo na sua casa, como uma mulher sábia no seu casamento. Talvez você foi chamado a liderar uma empresa. Talvez você foi chamado como funcionário a ser exemplo e exercer influência no lugar que você está. O que nós temos aqui de certeza na palavra de Deus é que todo cristão nasceu para liderar. O que acontece é que hoje a liderança ficou restrita a um cargo ministerial e o cristão não quer mais exercer influência na sociedade. O cristão não entendeu mais o papel de sal e luz, de influência, de exemplo na sociedade. E infelizmente, por causa disso, hoje o ímpio tem tomado muitos lugares de influência e de exemplo que era para ser dos justos. Lugares que eram meus e que eram seus. Exercer influência dentro de uma igreja não é fácil, uma liderança dentro de uma igreja não é fácil, mas é muito mais fácil do que você ser influência e exemplo no mundo. O que Cristo nos chamou é um desafio muito maior que avança as quatro paredes da igreja. É começar a liderar de uma forma a refletir um exemplo dentro das áreas que nós temos hoje de responsabilidade. É você ser um exemplo de casamento para os casais que estão ao seu redor. É você ser o exemplo de um pai para os pais que estão ao seu redor. É você ser um exemplo de uma mulher para as mulheres ao seu redor. O exemplo de um jovem para os jovens que te rodeiam. Hoje em dia, nós temos que, na palavra principalmente de hoje, o Espírito Santo quer que nós rompamos nessa área de influência. E quando eu digo influência, a pastora Luísa orou aqui essa semana, nos outros dias de clamor, sobre Deus tirar algumas pessoas do anonimato. E eu comecei a buscar de Deus isso, o que seria tirar no anonimato, seria de certa forma uma influência nas redes sociais. E eu senti que até pode acontecer isso com alguns sim, em nome de Jesus, para que a glória de Deus seja manifesta. Mas eu senti de Deus, para essa palavra de hoje, um retirar do anonimato, no sentido de sair da mediocridade. E o que é a mediocridade? É você ter o mesmo sabor que todas as pessoas estão tendo hoje. É nós não estarmos exercendo esse papel de salgar o mundo, de trazer sabor da presença de Deus no mundo. É esse lugar do anonimato, de sair do ordinário para começar a viver o extraordinário de Deus. A começar a caminhar em lugares sobrenaturais de Deus, para que enfim se manifeste a glória de Deus na sua vida. Todo cristão em algum momento vai exercer uma liderança, se já não está exercendo. Alguns aqui vão se casar. E eu tenho falado com algumas pessoas próximas, falando, olha, quando você se casar, você homem, você vai participar de um papel de liderança na sua família. Você mulher, quando for mãe, algumas mulheres grávidas, não sou eu, você vai participar de um papel de liderança como mãe na vida dos seus filhos. Em algum momento vai romper um ambiente na sua vida em que o Senhor vai te chamar para um nível de exemplo, de influência a mais. Talvez o Senhor Jesus vai te usar dentro de um hospital, quando você estiver fazendo algum exame, para ser uma influência naquele lugar de cura. Em todos os momentos da nossa vida, há um lugar de liderança a ser estabelecido. E eu quero falar sobre esse rompimento hoje com base na história de José. E eu peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 26. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados
e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Quando nesse momento aqui, Jacó vai abençoar os seus filhos, ele chega no momento da bênção de José, e ele fala: José, ele é príncipe. Algumas versões vão dizer, ele é destacado entre seus irmãos. Isso quer dizer que José, desde sempre, antes mesmo de exercer um papel realmente de governador ali, juntamente com Potifar, José era um homem que ele era destacado. E isso não necessariamente tem a ver com hierarquias. Eu não estou falando que Deus quer colocar alguém no topo e o outro embaixo, não é isso. Eu estou falando que existe um nível de destaque, um nível fora da mediocridade que Deus quer colocar o povo dele. Porque quando nós estamos em lugares de influência, as pessoas vão conhecer a palavra de Deus. Hoje você vê que a rede social, o mundo é tomado por má influência. O ímpio percebeu que o cristão tem deixado de lado o seu papel e tem começado a tomar lugares que era para cristãos estar propagando a palavra de Deus. Hoje, se você perguntar, não tem criança, eles estão lá em cima, se você perguntar para uma criança de 10 anos, qual é a sua referência? Você concorda comigo que ele deveria dizer a minha mãe, o meu pai? Hoje ele vai dizer o nome de um TikToker. Hoje ele vai dizer o nome de um YouTuber. Se você perguntar o que você quer ser quando crescer, antigamente nós falávamos o que os nossos pais eram. Mas hoje as crianças querem seguir um exemplo de ímpios que têm tomado esses lugares de destaque. Hoje você não precisa ir muito além. Sabe, as referências de hoje em dia têm se tornado pessoas, referências de casamentos. Muitas pessoas veneram casamentos de famosos. Quando éramos para nós como cristãos serem a maior referência que a cidade, que a sua família pode ter, porque nós vivemos a verdade. Nós vivemos num caminho de luz e de verdade, que é a palavra de Deus. E José, ele teve essa opção e ele escolheu não ser só mais um. Ele escolheu sair desse lugar. Em 2025 você precisa escolher sair de só mais um ministro de louvor, de só mais um pai, de só mais um marido, de só mais uma mãe, de só mais um jovem comum que é viciado em redes sociais. Mas o Senhor está chamando-nos para romper isso na nossa vida, em nome de Jesus. Quantos aqui desejam sair desse lugar para avançar para um lugar extraordinário? E eu quero falar com você apenas 3 coisas que nós podemos aprender a romper com a vida de José. A primeira delas, se você está anotando, anote isso: líder é um resolvedor de problemas e não um fugitivo. A primeira coisa que o Senhor está nos trazendo para 2025 é que nós precisamos enfrentar mais os problemas e parar de fugir deles. Assim nós começamos a romper. Assim nós começamos a sair do lugar onde nós nos escondemos e começamos a avançar num nível de confiança que o nosso Deus é um Deus que resolve problemas. O nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Irmãos, onde José pisava, ele resolvia problema. O Egito, se você se lembra, ele passou por poucas e boas. E sabe como que o Egito sobreviveu, se manteve de pé? Porque José resolveu um problema. Quando José teve o sonho dos 7 anos de fartura, 7 anos de seca, José falou assim: eu não vou ser um espectador desse problema. Eu vou pôr a mão na massa e eu vou resolver esse problema. E por isso que quando chegou o tempo, ele falou: vamos estocar alimento, vamos estocar trigo. Porque ele era um homem que desde sempre entendeu quem estava com ele, que ele precisava romper. Imagina se José tivesse fugido desse problema. José, onde pisava, ele resolvia os problemas dentro da cadeia. José, pensa só você, a chave da cadeia foi dado pelo carcereiro a um preso. O Leandro aqui trabalha na Fundação Casa ali como carcereiro. Imagina só, a diretoria entregar as chaves da cadeia na mão de um detento.
José era tão diferente. José entendia tanto que ele foi chamado para ser exemplo, independente de onde ele estava. Que José, todo lugar que ele passava, ele resolvia problemas, até chegar no lugar que Deus tinha preparado para ele. O que acontece hoje é que muitas vezes nós esperamos estar em algum lugar, para aí sim começar a resolver problemas na nossa vida. Muitos jovens esperam casar, para aí começar a resolver problemas financeiros. Esperam casar para resolver problemas de sexualidade. Muitos adultos esperam ter o filho, para aí sim começar a entender como funciona, para começar a organizar a sua vida financeira. Muitas pessoas esperam um cargo, para poder começar a resolver problemas. Mas muitas vezes nós vamos precisar agir desde já. Abrir aquela estante que às vezes está guardada com problemas que estão sendo ignorados e começar a resolver um por um. É um perdão que eu preciso pedir, eu vou pedir esse perdão, ainda que tenha passado muito tempo. Agora, próximo passo, eu preciso resolver isso com alguém da minha família, é isso que eu vou fazer. Mas em 2025 nós não somos do que fogem, dos que retrocedem, mas dos que avançam, porque o Senhor está conosco. Isso basta. A tua presença me basta, e é o poder dele que se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é por isso que nós precisamos avançar. Então, se você deseja ser um líder, uma influência no seu serviço, na onde você está, seja um resolvedor de problemas. E às vezes você pode pensar, mas é um problema que eu não consigo resolver. Não depende só de mim. Talvez dependa de alguém da sua família, dependa do seu patrão, dependa de outra pessoa e você fala, isso é impossível para eu resolver. Ontem o Tarcísio trouxe uma mensagem aqui no Rompimento Financeiro sobre quando Lázaro está morto. Aquilo que é possível, o Senhor deixa para a gente fazer. O retirar a pedra, os homens que tinham que retirar, as pessoas que tiveram que retirar. O que era impossível nessa história? A ressurreição. Nenhum homem ali podia fazer aquilo no poder que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele atua em causas impossíveis. Aquilo que você fala, aquilo que você pode resolver, ele vai deixar com que você resolva. Porque nós precisamos crescer. Mas aquilo que é impossível, ele é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que cuida de nós, o Deus que resolve aquilo que não podemos resolver. Esse é o momento de joelho no chão. Senhor, esse problema eu não consigo resolver, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus das batalhas. O Senhor é Yahvé Sabaote, o Deus que luta as guerras. O Senhor não me deixa desamparado e Ele age em nosso favor, amém? Tem até uma canção que diz: o Deus do impossível não desistiu de mim. Quem lembra dessa canção? Eu queria que nós cantássemos juntos esse refrão. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do Glória a Deus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Que essa canção ecoe no seu ano de 2025. Que você olhe para cada problema
e diga: isso daqui eu posso resolver. E quando você chegar naquele lugar da batalha que você não tem mais forças, sempre coloque a mão no seu coração e declare: o Deus do impossível, Ele não desistiu de mim. É a sua destra que me sustenta, é a sua destra que me traz forças para prevalecer, é a sua destra que me sustenta no meio de um diagnóstico, no meio de uma enfermidade, é a sua destra que me mantém de pé. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e depois que você se torna uma pessoa que começa a enfrentar os problemas, você passa para um nível onde o Espírito Santo exige de todo líder, que todo líder, toda influência, precisa ter credibilidade. Esse é o segundo ponto. Liderança é credibilidade. Você nunca vai ser um bom líder se as pessoas ao seu redor, se as pessoas que você lidera, como eu disse, como um pai, como um patrão, como uma influência na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja, você nunca será um bom líder se as pessoas que estão ao seu redor não olham para você e te têm como um exemplo de caráter, um exemplo espiritual. Hoje as pessoas querem inverter a sequência, elas querem se tornar um líder para depois dar o exemplo. Mas você lembra de Davi? Davi tinha recebido uma palavra que iria ser rei, e passa-se anos, Davi não ficou esperando o cargo para começar a agir. Davi então começa a ir para batalhas, dá a cara a tapa nas batalhas, e aí o que acontece? O pessoal ao seu redor ali, na nação, começa a cantar: Saul matou milhares, mas Davi está matando 1000 milhares. Tem alguma coisa diferente nesse menino. Ele não é nem rei, mas ele está dando a cara nas batalhas. Ele está sendo um exemplo para o seu povo. E ainda que ele tinha tido uma palavra, nesse momento em que Davi se torna um exemplo, ele toma o cargo de rei. Porque liderar é ter credibilidade. Irmãos, você pode falar o quanto for para um jovem, para um adolescente, para uma criança: não faça, não faça, não faça. Se você fizer, eles fazem. Porque liderança é exemplo. Por isso que quando eu estive um tempo, durante ali na época do meu casamento, eu estava na liderança dos jovens, o que eu pensava? Como que eu vou pegar um microfone e falar para os jovens: não tenham relações sexuais antes do casamento, se quando ninguém está me vendo eu estou fazendo isso? Porque caráter e credibilidade, anote isso: caráter não é quem você é na frente das pessoas, é quem você é quando ninguém está te olhando. Caráter é o que José, como nós aprendemos, fez. Não tinha um pastor, não tinha uma igreja para virar para José e falar assim: José, não cai na onda da mulher de Potifar não. Essa mulher aí, como muitos dizem, a Potífera, ela é maluca, não faz isso não. Não tinha ninguém olhando para José. José, na sua juventude, na flor da pele, a mulher provavelmente linda, esposa do mais alto cargo, ali se joga para cima de José. E José, sabendo que ele tinha um caráter não firmado na aparência, mas um caráter firmado em Cristo, ele ali então bate o pé, negligencia aquilo, vai até a prisão injustamente, mas ele tinha um caráter firmado na palavra, um caráter firmado no Senhor, na lei. Não era um homem variável. E o que às vezes nós vemos é que o carisma muitas vezes é confundido com o caráter. Irmãos, eu vou até arriscar dizer uma coisa aqui, que às vezes alguns podem não concordar. Mas um líder com caráter vale, vou dizer até mais, um líder com caráter, às vezes meio chato, fechadão, vale muito mais do que um líder carismático que não tem um pingo de caráter. Um pai, muitas vezes, com caráter, mas que às vezes se olha e fala assim: nossa, mas tem cara de bravo. Às vezes trata a família meio bravo. Nossa, aquela mulher meio fechadona, meio brava, meio esquisita. O que é isso? Ou então você olha, às vezes, meu patrão é muito fechado, não conversa muito. Às vezes um defeito na personalidade, no jeito da pessoa, é muito mais tolerável do que um defeito de caráter. Porque o carisma te coloca na mesa, mas é o caráter que te mantém lá.
Se você sobe em uma posição de liderança pelo seu carisma, mas não tem caráter, da mesma forma que subiu, cai. Há muitas igrejas com milhares de pessoas, com líderes super carismáticos, mas que do dia para a noite são desmoronadas por um assunto muitas vezes de adultério no meio da liderança, um assunto de problemas de caráter, desvios financeiros. Vale muito mais o caráter do que o carisma. Ainda que nós temos que dar um sorriso às vezes, dá um sorriso para essa pessoa linda que está do seu lado. Às vezes você é meio fechadão, agora é essa oportunidade de dar um sorriso. Quando Paulo, ele ensina Tito, e se você ler a carta a Tito, Paulo sempre está falando a palavra irrepreensível. Um líder, um pai, um empresário, um jovem, ele tem que ter essa palavra, ele tem que buscar ser achado nessa palavra, irrepreensível. E sabe o que quer dizer num formulário, num dicionário informal? Irrepreensível é aquele que você não tem nada para falar. Que os defeitos daquela pessoa são tão humanos mesmo, assim, no sentido de, às vezes a pessoa fala demais, às vezes fala de menos, às vezes é mais abertão, ri muito, às vezes que a pessoa fala muito alto, uns defeitos humanos, mas não tem defeitos de caráter. A pessoa irrepreensível é aquele que busca, igual José buscou, se tiverem algo para falar das minhas atitudes, vão ter que mentir. Porque em mim não se acha, não estou falando de não se acha pecado, em mim não se acha desvio de caráter. O cristão vai ter pecados, irmãos, mas o pecado é um acidente, não uma falha no caráter. Nós precisamos entender essas diferenças do que é iniquidade, do que é um acidente. O cristão precisa buscar ser irrepreensível. Antes de você casar, antes de você exercer um papel de influência sendo um pai, você ainda tem uma chance especial de você buscar na sua juventude ser irrepreensível. Tem muitos jovens aqui essa noite. Buscar ser irrepreensível agora, para quando o Senhor te levantar, seja como José, um exemplo na sua geração. Você que já exerce um papel desses que eu te falei, você tem a oportunidade de se aperfeiçoar em Cristo Jesus, porque nunca é tarde para nós sermos sal e luz, que foi o que Ele nos chamou para ser. José, ele não tinha nenhum, e é isso que eu acho interessante, ele poderia a qualquer momento chutar o balde, ele não tinha nenhuma motivação, irmãos. Todo mundo aqui está com a vida melhor que José, eu posso ter certeza. Eu tenho certeza que você não está preso com nenhuma tornozeleira, em nome de Jesus, não está eletrônica. Tenho certeza que você não foi condenado injustamente. Eu tenho certeza que sua família não te jogou num poço para te matar. E ainda que você tenha esse currículo, imagine só um menino com menos de 30 anos de idade, passando por tudo isso, sem um pai, sem a família, sem ninguém do seu lado, preso, e ainda assim escolheu manter o seu caráter firme até o final. Esse é um verdadeiro líder e por isso foi tão exaltado por Deus. Eu quero falar com alguém que às vezes está esperando uma oportunidade, ou de ser promovido na sua empresa, ou de receber um cargo na sua igreja. É o Senhor que levanta. E se o Senhor quiser levantar você, a Bíblia diz que é Ele que estabelece, é Ele que tira, Ele muda corações humanos. Se o Senhor quiser, Ele faz o que Ele quer, Ele é soberano. Se você não está, porque há algo ainda que precisa ser aperfeiçoado no seu caráter, no Senhor, não que nós não precisemos também, mas o Senhor tem trabalhado para que você avance muito mais do que você imaginou. Se você está procurando, está solteiro ainda, não achou ninguém para se casar, aproveite para se aperfeiçoar, para que quando o casamento vier, vai ser muito melhor do que você imaginou. Os planos deles são melhores para nós e nós precisamos entender isso. Quando eu passo para uma citação, nesse momento, que me mexe muito ao meu coração, é uma citação, de um pastor que ele diz que as pessoas podem contestar os seus métodos, mas quando você tem um bom caráter, o resultado é inevitável. Porque quando nós temos firmados no Senhor um bom caráter, ainda que as pessoas não entendam o que você está fazendo hoje da sua vida, quando você está firmado em Jesus, o fruto é inevitável. Quando o Senhor Jesus disse que nos últimos dias as pessoas vão chegar até Ele,
Sabe como vai ser o seu ticket de bem-vindo no céu? Vai ser servo bom e produtivo, igreja. Servo bom e produtivo, entre no gozo do seu Senhor. É isso que a palavra diz? Servo bom e que foi rico, entre no gozo do seu Senhor. Essa frase é sobre caráter. Servo bom e fiel. O Senhor Jesus está aprovando um caráter, aprovando pessoas que perseveraram até o fim. Perseverem em lutar em ser alguém melhor em 2025 para o Senhor, em nome de Jesus Cristo. E o terceiro e último ponto é: não espere estar no lugar apropriado para começar a aprender. José, ele começa a sua liderança não só quando estava do lado de Potifar, mas ele sempre foi um homem destacado em todos os lugares que ele passava. Ele via uma oportunidade, influenciava, assim como Neemias. A gente falou ano passado, quase a metade do ano, sobre Neemias. Aonde ele via um problema, ele queria aprender para resolver. Muitas pessoas esquecem o lapso temporal que tem de um capítulo do outro para a Bíblia, mas se passam anos e anos. E a palavra de Deus diz que Neemias ficou ali 4 meses, do mês de Nisan até Suzã, se eu não me engano, 4 meses, estudando, enviando cartas para os guardas da floresta, aprendendo como que funcionava o método de construção da época, para que quando ele tivesse a oportunidade já estava tudo pronto. Olha que engraçado, Neemias chega no rei e ele fala assim: eu queria a oportunidade de poder lá reconstruir os muros da minha cidade. Aí o rei vira e fala para ele: pode ir, Neemias. Aí ele: é só te avisar que eu já enviei carta para todos os guardas da floresta, já está tudo liberado, eu já estou com uma equipe aqui comigo, está tudo pronto. Porque onde nós podemos caminhar e aprender, tudo são oportunidades de avanço. Para que quando chegue o determinado tempo de Deus para a sua vida, de cumprir o seu chamado, de cumprir o seu propósito, você já está pronto, já aprendeu. Irmãos, quando nós estamos esperando a oportunidade, se nós não aproveitarmos para aprender, a gente pode perder a oportunidade. O pastor Danilo Figueira diz uma frase muito interessante nas palavras dele, que ele diz o seguinte, que as bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de problemas. E quando você evita o problema, com preguiça, procrastinação, de não querer aprender, de não querer avançar, o problema que eu digo muitas vezes que cabe a nós fazermos, quando nós evitamos, nós podemos estar rejeitando a bênção. Porque a bênção vem com um preparo para crescimento muitas vezes. Imagine se José tivesse rejeitado ali, quando o rei tivesse falado: José, vem até minha presença, e ele tivesse falado: não vou também não. Tudo é problema. Se eu faço, eu não faço, eu estou errado. Se eu faço, eu estou errado. Mas José entendeu, ele foi aprendendo. E quando chegou na hora dele administrar, ele falou: já administrei tudo aqueles detentos. O que é isso agora? Vamos para cima, eu já estou pronto, eu aprendi. Esse é o coração de um líder. Nós precisamos crescer e nunca parar de crescer, de aprender, de buscar conhecimento. Senão nós vamos virar, como o pastor Josué Gonçalves diz, o pão de ontem, que é duro e dormido. O pão de ontem é aquele que você vai comer de manhã. Alguns aqui gostam, irmãos, misericórdia. O pão bom é o pão fresquinho. Tem gente que vai comer o pão de manhã, aquele pão assim, se você jogar na parede, quebra a parede. O pão duro, seco, dormido. E nós não fomos chamados para ser o pão de ontem. Se você pode falar para essa pessoa de ontem: não vire, na verdade a pessoa que está do seu lado, não vire o pão de ontem. Não seja dormido e seco. Não pare de aprender no seu casamento. Não pare de aprender sobre finanças. Não pare de aprender. Nunca é tarde para aprender mais, principalmente sobre a Bíblia. Nunca pare. Nunca termine de ler o último capítulo de Apocalipse e fala: nossa, agora eu li a Bíblia inteira, não tem mais nada para aprender. Irmãos, não sei quantas vezes eu já fui, já voltei, já entrei, Novo Testamento, Antigo Testamento, agora os profetas menores, profetas maiores. Sempre tem coisa nova para nós aprendermos. A palavra principalmente se renova todas as manhãs. Uma pessoa de influência precisa ter a palavra na ponta da língua. Nós não queremos liderar pelo exemplo da nossa vida pessoal, porque nós erramos. Agora, se tem uma palavra que é inerrável,
Uma palavra assim, ó, que não tem como errar a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra, sermos conhecedores. Estude para você saber se comunicar com as pessoas. Muitos pais às vezes não têm bons relacionamentos com filhos porque não sabem se comunicar. Muitas pessoas têm o sonho de liderar outras pessoas, seja como empresário, seja como um líder ministerial, mas não sabe se comunicar. Estude sobre comunicação, homilética, oratória. Nós precisamos ser um povo de Deus inteligente, amém? Irmãos, nós olhamos para a Bíblia, só tem cara inteligente, e não porque eles queriam, porque eles buscaram aprender. Aí você pode falar, Priscila, mas eu acho que um aqui falhou, porque ele tinha problemas na fala, ficou com medo, Moisés. Irmãos, a palavra de Deus diz que Moisés desde criança aprendia nos palácios de Faraó. Todos esses homens de Deus tinham a lei de cor e salteado. Você sabia que quando Davi dizia, eu guardo a tua lei no meu coração para não pecar contra ti, ele estava falando sobre, não tinha o Novo Testamento, Jesus não tinha vindo. Os judeus decoram com 5, 4 anos a lei inteira, a Torá completa. O povo de Deus sempre foi um povo inteligente. E nós não podemos parar e deixar os grandes homens da fé falar, parou naquele tempo de John Wesley. Não, nós precisamos entender, avançar, porque o Senhor quer que nós sejamos influência na sociedade. E para isso, muitas vezes, você vai precisar contestar contra coisas que o cristão foge. Você vai precisar bater em teclas que o cristão foge muito. Questão de aborto, questão de legalização de drogas. Nós precisamos ser cristãos fortes no Senhor e referências. Irmãos, às vezes você fala, esses temas eu não preciso aprender não, deixa para quem sabe. Você já imaginou o seu filho chegar para você e falar, papai, na minha escola hoje falaram sobre uma coisa lá em biologia, que eu posso escolher o que eu quero ser. Se você não estudou, não lê a palavra, não sabe como está a sociedade hoje, os nossos filhos, a próxima geração vai ser refém de uma filosofia maligna que está sendo implantada na sociedade. Nós precisamos ter posicionamento, ter a palavra na ponta da língua e falar, não é isso, filho, senta aqui que eu vou te ensinar sobre Adão e Eva. Senta aqui que eu vou te ensinar sobre a criação. A faculdade hoje é o lugar, irmão, isso daqui não está na palavra, e o Senhor Jesus quer falar aqui, e eu creio nisso, porque é forte no meu coração. As faculdades hoje são os que mais matam jovens, que entram naquele lugar, não chegam em casa, talvez não tenham referências para sentar com eles e falar, filho, vamos ler a Bíblia, para você desintoxicar de tudo que você ouviu lá. Eu fiquei 5 anos na faculdade de Direito, irmãos, é de arrepiar. Professores de filosofia, que deveriam ensinar sobre a história da matéria, ensinando sobre teoria da evolução, coisas que não batem sequer com aquilo que precisava ser dito nas faculdades, nas escolas, crianças recebendo livros, já falando sobre ideologia de gênero. E nós precisamos nos fortificar, liderar, influenciar. E há uma geração esperando você se posicionar em Deus, para você ser exemplo. Em nome de Jesus, eu creio que esse ano aqui, pessoas vão se tornar exemplos. Exemplos na sua família, exemplos onde seus parentes vão ver o seu casamento como referência, vão ver o seu modo de lidar com seus filhos como referência, em nome de Jesus. Pessoas que vão chegar na igreja, ver a sua vida como uma referência de cristão, no seu serviço você como uma referência de patrão, de funcionário, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia. E eu encerro aqui para nós orarmos, irmãos, para nós começarmos esse ano sendo um bom servo do Senhor. Antes de nós estarmos em lugares altos, primeiro vamos servir a quem nós podemos hoje. Sirva a sua família, sirva as pessoas, os seus amigos que estão ao seu redor. Faça o que tem que ser feito hoje. Coloque diante do seu coração, Senhor Jesus, eu preciso ler mais, é isso que eu vou fazer. Eu vou ler um livro, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou orar mais. Eu quero obedecer o simples, porque muitas vezes na obediência do simples é que se manifesta o extraordinário de Deus. Não espere algo muito novo de Deus para esse ano, se o básico Ele já deixou na palavra há 2000 anos atrás. Busque-me enquanto podem achar.
Buscai e me acharei quando me buscares de todo o coração. Para esse ano de 2025, em nome de Jesus, eu creio nos rompimentos em cada área da nossa vida, mas eu creio em pessoas que vão começar ou voltar a obedecer o mandamento simples do Senhor, de buscar a face dEle, de ser mais próximos da presença de Deus, de buscar ser como um vaso moldado nas mãos do oleiro, de falar: Senhor Jesus, se tem coisas no meu caráter, se tem coisas em instantes paralisadas que eu estou fugindo de resolver, esse é o ano de resolver, esse é o ano de romper em nome de Jesus, porque a partir desse momento eu creio que quando as barreiras forem sendo destruídas, o caminhar, o correr, muitas vezes até o voar, vai começar a acontecer rapidamente, porque o Senhor precisa que nós retiremos as pedras, o Senhor precisa que nós comecemos a tomar atitudes, a limpar, em nome de Jesus. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Se você deseja ser uma influência onde você está, que você erga suas mãos e comece a orar ao Senhor Jesus. Se você tem planos e sonhos de Deus sobre a sua vida, se você sabe que essas coisas estão paralisadas, talvez pela falta de uma atitude, comece a dizer: Espírito Santo, me mostra defeitos no meu caráter. Senhor Jesus, se eu tenho sido uma pessoa inflexível, se eu tenho sido talvez alguém, Senhor Jesus, com falta de dificuldade de comunicação no casamento, de perdão entre as pessoas, entre a família, Senhor Jesus, eu quero influenciar pelo exemplo, que o Senhor possa nos tornar exemplos de cristãos, de discípulos de Cristo aqui essa noite. Eu oro por pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus, que você possa buscar incessantemente, ter sempre uma palavra do Senhor na sua boca para as pessoas. É nisso que vai se manifestar a glória de Deus, é na palavra, é na sabedoria dos filhos de Deus. Busque a sabedoria, como diz o livro de Provérbios. Procure-a incessantemente, mais do que o ouro, do que a prata. A sabedoria guarda aqueles que têm o coração humilde, dá liberdade àqueles que a buscam incessantemente. Ó Senhor Jesus, eu oro, Pai, na direção do Espírito Santo de Deus, por um ano de sabedoria na vida de cada um, e um ano de entendimento, um ano de amadurecimento. Há muitas coisas que o Senhor vai te mostrar, que é necessário deixar no ano de 2024 para que você avance. Mochilas pesadas, bolsas que estão carregando problemas de décadas, de anos, que vão ficar aos pés da cruz em nome de Jesus. Que você não vai andar em 2025 carregando mais problemas do passado, mas há um Deus e há o poder da cruz de libertação em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, toda crença limitante que entrou na sua mente por palavras, toda determinação de alguma autoridade sobre a sua vida que você não iria avançar, que você iria paralisar, nós cancelamos essas palavras em nome de Jesus. Tudo que você recebeu talvez na sua infância, palavras de maldição de algum professor, de alguém da sua família, nós cancelamos e desligamos essas palavras, e pelo poder do nome de Jesus, nós criamos, Senhor Jesus, aquilo que não existe pelo poder do Senhor, que são palavras, Deus, de sabedoria. Nós declaramos no mundo espiritual palavras de avanço, sabendo que no Senhor nós temos o sim e o amém, e tudo isso que é para a tua glória, não para a glória de nós mesmos, mas que pelo exemplo o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Espírito de sabedoria, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus que concede sabedoria àqueles que pedem, possa ouvir o nosso clamor essa noite. Seja um ano de aprendizado, seja um ano de reforma nas nossas vidas. Tudo aquilo que estava rachado, que venha ao chão para uma reforma do Senhor Jesus.
Tudo aquilo que estava tendo infiltrações pelo pecado seja derrubado para uma nova construção do Senhor Jesus nas nossas vidas. E que a sabedoria do Senhor, aquele que a dá deliberadamente a todos que pedem, possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você seja exemplo nessa geração, que você seja influência pela palavra de Deus na sua vida, ao redor da sua família, ao redor ali no seu emprego, na sua escola, onde você pisar a planta dos seus pés. Que a mesma sabedoria que esteve em José, que o Espírito que concedeu sabedoria aos homens de fé, a Salomão, o Espírito que concedeu sabedoria a Davi, possa essa noite ouvir o nosso clamor, porque nós também queremos avançar, nós queremos levar o reino adiante. Se você deseja isso, diga: eu quero, Senhor, eu quero ser, Pai, um transportador do reino de Deus. Onde pisar a planta dos nossos pés é o reino de Deus que está entrando. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés é a presença de Deus que vai invadir o ambiente. Em nome de Jesus, não haverá mais trevas onde os filhos da luz estiverem, porque a presença do Espírito é a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, Satanás, todos esses lugares que você tem tomado, que haja um levantar dos justos em nome de Jesus. Brasil, que se levantem os justos, que se levante os trabalhadores da última colheita. Em nome de Jesus, que haja um povo de Deus com sabedoria sendo colocado nas esferas da sociedade em nome de Jesus. Que o Brasil se levante como líder das nações, como influência de nações, como exemplo de nações. Em nome de Jesus, nós não aceitamos sobre o Brasil ele ser referência, Senhor Jesus, em prostituição, ser referências na carnalidade, ser referências de músicas, Deus, muitas vezes que são contra o casamento. Mas a nossa nação, nós clamamos por um exemplo da palavra de Deus, como brasas, brasileiros que têm brasas em seu nome, sendo incendiados pelo Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, e queremos começar por nós, aqui no interior de Franca. Ouve o nosso clamor e nos levanta, Pai, como Deus, comissionados para incendiar, para trazer o teu reino à tona, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Jesus.